A República Velha foi um período que compreendeu os anos de 1889 a 1930, ou seja, logo após a proclamação da República. Mesmo passando de monarquia para república, o Brasil não enfrentou mudanças significativas na sua estrutura econômica, uma vez que os latifundiários mantiveram seu posto influente apoiados em sua riqueza. Sobre esse período, é importante destacar a industrialização e urbanização que emergiram no início do século XX. Com isso, surgiu um novo perfil social no Brasil, o operário fabril. A classe operária sofria muito naquela época. As condições de trabalho eram péssimas. Hoje temos as leis trabalhistas, CLT, para regular as ações dos patrões e dos empregados, mas naquela época não existia nada disso. A Constituição de 1891 mal incluía os operários em suas leis. O crescimento implacável das fábricas e a exigência de cada vez mais trabalhadores fez com que os grandes empresários abusassem de mulheres e crianças para suprir a necessidade de produção. Logo, a taxa de exploração infantil era altíssima. Não se pode atribuir apenas aos patrões e empresários da época o grande índice de exploração infantil. É claro que a mão de obra insuficiente era a principal causa, mas muitas famílias, por já estarem em condições financeiras péssimas, botavam por conta própria seus filhos nas indústrias. O salário das crianças era mísero, mas já era uma contribuição a mais no fim do mês. Além da exploração infantil e da pouca remuneração, os operários ainda tinham de enfrentar uma jornada de trabalho de 16 horas ou mais. Muitos também adquiriram várias doenças por causa da fumaça das máquinas, do esgotamento físico-mental e da falta de saneamento básico. Dentre elas estavam a varíola e a peste bubônica. Eu me lembro muito bem, faz anos que eu trabalhei lá, mas eu me lembro bem ainda. Era muita fumaça, dava um problemão para respirar depois. Era um calor dos infernos, muita gente trabalhando junta, todo mundo alinhado, não tinha nem espaço para respirar direito. Faz muito tempo, mas eu me lembro bem ainda. A maior revolta dos operários era o fato de o governo investir em projetos supérfluos em comparação ao estado de que eles viviam. Em 1904, por exemplo, a prioridade era modernizar a cidade do Rio de Janeiro porque era a capital do Brasil. Enquanto isso, as famílias da classe operária enfrentavam fome e doenças. O que mais os entristecia é que o dinheiro ficava todo na mão do proprietário da fábrica, né? Já era rico, não sabia nem o que fazer mais com dinheiro e continuava com dinheiro. E naquela época, sempre vou falar pra ti, que naquela época o homem e a mulher faziam o mesmo trabalho e a mulher ganhava 1/3 do que ganhava o salário do homem. Como é que pode isso? Hoje em dia continua a mesma coisa, mas naquela época era extremo. Essa indignação deu origem ao chamado movimento operário, que engloba a criação de sindicatos e a luta por direitos mínimos para o proletariado. Nesse início do século XX, é importante destacar também que as ideias revolucionárias de esquerda chegavam com força ao Brasil. Os imigrantes italianos que vinham em massa para o Brasil nessa época trouxeram muitas ideias anarquistas que chegaram ao proletariado. Para os operários, que já estavam indignados com o governo, a corrente socialista serviu perfeitamente. Os anarquistas foram os grandes organizadores da famosa Greve Geral de 1917, que ocorreu em São Paulo e no Rio de Janeiro e constituiu na paralisação total da indústria e do comércio. Com esse evento, o movimento operário mostrou como os sindicatos eram capazes de defender seus direitos de forma descentralizada e livre. Nunca, na história do Brasil, uma greve geral teve um impacto tão grande. Mesmo tendo ocorrido apenas em regiões de centros industriais, houve uma grande adesão por parte da sociedade. O Estado reagiu de forma extrema. A ação anarquista virou crime e os estrangeiros envolvidos com tal ideologia foram extraditados. Os brasileiros, por sua vez, foram presos e normalmente humilhados em público. Em 1917, com a Revolução Russa, o anarquismo entrou em declínio e a tendência mais seguida pelos brasileiros passou a ser o socialismo científico, ou seja, o comunismo. O PCB, Partido Comunista Brasileiro, foi criado em 1922. É claro que o governo republicano e a elite proprietária de terras não queria o comunismo, porque uma das principais premissas dessa corrente era o fim à propriedade privada. Por isso que, logo 2 anos depois da sua criação, o PCB foi tido como ilegal.
Para dar continuidade às suas atividades, os socialistas criaram o BOC, Bloco Operário Camponês, em 1927, como uma legenda alternativa para que não fossem perseguidos pelo governo e pudessem participar das eleições. Infelizmente, todos os esforços do proletariado não foram suficientes para que houvesse uma mudança significativa na realidade do operário fabril da década de 20. Houveram algumas leis aprovadas, como a da aposentadoria e a da licença remunerada em tratamento de saúde, mas quase nunca eram aplicadas. Isso talvez se deu pelo fato de o movimento operário ser limitado aos poucos e grandes centros urbanos. Apesar disso, deve-se reconhecer que foi na década de 20 que as reivindicações dos trabalhadores começaram a ganhar força. Isso foi um fator decisivo para o efetivo alcance de maiores mudanças nos anos seguintes. O sofrimento e a luta do povo não foram em vão.